Graças à engenhosidade de um fabricante suíço de armas e à generosidade de seus parceiros ocidentais, a Ucrânia agora tem à sua disposição um grande canhão que pode usar para eliminar algumas das ameaças aéreas mais perigosas da Rússia. E quando dizemos grande canhão, realmente queremos dizer isso. A mais nova arma da Ucrânia é um revólver massivo, construído especificamente para derrubar drones e foguetes do céu. Agora ele chegou e a Ucrânia se prepara para implantá-lo, tornando os ataques aéreos do presidente russo, Vladimir Putin, menos eficazes do que nunca. A grande arma em questão é o revólver Ehrlichon Mark III, e é uma arma que tem um impacto enorme que a Ucrânia pretende apontar diretamente para a linha aérea da Rússia. O que se sabe sobre esse grande revólver e como a Ucrânia o utilizará contra a Força Aérea Russa? Exploramos as respostas para essas e outras perguntas neste vídeo, começando com quando ocorreu a implantação inicial. Em 30 de outubro de 2024, o ex-contador 2S7 Pion compartilhou imagens de uma arma de revólver Ehrlichon, camuflada Mark III, aparentemente localizada em um centro de treinamento ucraniano. A conta afirmou que a arma estava sendo disparada com munição Airburst e submunições de tungstênio. O vídeo exibe o sistema de defesa aérea em ação, com o treinamento focado em derrubar drones do céu. Essa foi a primeira indicação da recente evolução das defesas aéreas ucranianas. Mais tarde, foi revelado que a arma e várias outras semelhantes chegaram à Ucrânia cortesia do fabricante alemão de armas Rheinmetall. Mais especificamente, chegou via Ehrlichon, uma das subsidiárias suíças do fabricante, e um grupo que se especializa na criação de sistemas de defesa aérea. Rheinmetall é um nome conhecido por quem acompanha a ajuda militar ocidental à Ucrânia. A empresa se proclama orgulhosamente como um poderoso parceiro ao lado da Ucrânia e provou isso fornecendo muitas das armas que seus clientes ocidentais acabaram doando para a Ucrânia. Soldados ucranianos são vistos frequentemente pilotando os veículos de combate de infantaria Marder da Rheinmetall no campo de batalha. A empresa entregou cerca de 200 desses veículos desde março de 2023. A Rheinmetall assinou um memorando de entendimento com Oleksandr Kamyshin, ministro das Indústrias Estratégicas da Ucrânia, durante a Conferência de Recuperação da Ucrânia 2024 em Berlim, comprometendo-se a identificar mais oportunidades de cooperação entre a empresa e a Ucrânia. Essas oportunidades de cooperação incluem fabricar munição de artilharia para a Ucrânia e fornecer veículos de combate de infantaria da Link para acompanhar os Marders já recebidos pela Ucrânia. A Rheinmetall fornece a munição de 20 mm usada pelo veículo Marder, além de munição de tanque de 40 mm, 105 mm e 120 mm. Adicione munição de artilharia de 155 mm e o sistema de defesa aérea Skynex a essa mistura, e você obtém uma combinação potente de armamentos que mostra a importância da Rheinmetall para a defesa da Ucrânia. Em fevereiro de 2024, a Rheinmetall comprometeu-se a produzir centenas de milhares de munições de 155 mm por ano para a Ucrânia, evidenciando que a oposição ucraniana à Rússia está intimamente ligada às capacidades dos fabricantes de armas alemães. A Rheinmetall aprofundou a cooperação, fornecendo à Ucrânia a arma revólver Ehrlichon Mark III. O Army Recognition forneceu mais detalhes sobre o primeiro uso da Ucrânia da arma revólver Ehrlichon Mark III em relatório de 31 de outubro. A conta 2S7 no Pion X afirma que a entrega deste e outros sistemas de armas semelhantes resulta diretamente de acordos bilaterais entre a Ucrânia e fabricantes de armas como a Rheinmetall para fortalecer suas defesas aéreas. Esses acordos trouxeram os primeiros equipamentos de defesa aérea de alta precisão à Ucrânia no início da operação militar especial de Putin. A chegada do revólver Ehrlichon Mark III é um grande avanço comparado aos primeiros dias. Isso marca a Ucrânia entrando em uma nova fase de reforço defensivo, afirma o Army Recognition, na qual vai fazer tudo o que pode para integrar mais tecnologia autônoma e munições inteligentes em sua estratégia antiaérea. O Army Recognition afirma que a quantidade exata de revólveres gigantes recebidos pela Ucrânia é desconhecida, mas as postagens no 10 confirmam que pelo menos uma unidade chegou ao país.
Neste momento, a Ucrânia está treinando com essa arma. Em breve, ela poderá implantá-la em campo. Mas por que isso é tão importante para a Ucrânia? O que a pistola revólver Ehrlichon Mark III oferece que a torna uma adição tão aterradora à linha de defesa aérea do país? Para responder, é necessário analisar as especificações da arma. O guia de produtos da Rheinmetall nos dá os detalhes básicos. Ele chama o Ehrlichon Revolver Gun Mark III de uma arma antiaérea de 35 mm teleguiada e de alta precisão, capaz de detectar e abater ameaças aéreas usando uma combinação de rastreamento por radar e sensores eletroópticos. Além disso, a arma pode ser integrada a outros radares de busca e sistemas de controle de ordem superior da Ucrânia, permitindo processar dados de alvo em 2D e 3D, capturados por esses sensores externos. Em resumo, os potentes radares do revólver Ehrlichon podem ser complementados com imagens externas de outros radares, permitindo o rastreamento automático de drones e foguetes que se aproximam. Note o uso da palavra automaticamente ali. O revólver gigante da Ehrlichon é quase totalmente autônomo no rastreamento e engajamento de alvos aéreos, apesar de poder ser controlado remotamente. O radar interno de rastreamento usa um padrão de busca automático para transferência de alvo, com o computador de controle de arma lidando com o engajamento da ameaça a partir daí. O direcionamento manual também está disponível por meio do console de controle remoto da arma, sendo cada console capaz de gerenciar até 8 desses enormes revólveres. Resumidamente, a Ucrânia consegue equipar uma pessoa com 8 armas poderosas para abater drones e foguetes. As especificações técnicas são ainda mais impressionantes. Apesar da palavra revólver evocar imagens de armas de 6 tiros, o revólver Ehrlichon pode disparar uma impressionante quantidade de 1000 rodadas de munição de 35 mm por 0,228 por minuto, conforme sua taxa nominal de fogo. Porém, em modo de tiro único rápido, dispara cerca de 200 rodadas por minuto, suficiente para eliminar vários alvos próximos. Cada uma dessas rodadas é disparada a uma velocidade de 3,86 km por hora, significando que se movem a Mach 3 em direção ao alvo. O revólver pode girar 360 graus, permitindo rastrear e engajar alvos de qualquer direção, com um enorme alcance efetivo de combate. Cada disparo pode percorrer 4.000 metros, permitindo que a arma elimine drones e foguetes antes que alcancem seus alvos. O melhor para os soldados ucranianos ainda não familiarizados com o sistema de armas é que ele não requer alinhamento de campo. Isso significa que não há necessidade de mexer tentando alinhar o cano do revólver Ehrlichon para garantir que ele esteja apontando na direção certa. Os sistemas de rastreamento da enorme arma cuidam de tudo isso automaticamente. Não se engane, a arma revólver Ehrlichon Mark III é um sistema de defesa aérea muito impressionante. Mas não é só a arma que torna a arma tão aterrorizante. As munições que ela dispara também são extremamente especiais. A arma dispara a munição Airburst Ahead da Rheinmetall's Ehrlichon. Cada munição possui um fusível de tempo programável que a detona pouco antes de atingir o alvo. A Ucrânia gostaria de fazer isso porque uma rodada Ehrlichon Ahead é recheada com um subprojétil de tungstênio, uma carga útil que libera múltiplos projéteis poderosos em um grande raio. A rodada inicial explode, criando uma chuva de balas que um drone ou foguete deve atravessar. Pense no que isso significa para qualquer ameaça iminente. Uma única rodada de 35 mm seria perigosa se atingisse um drone ou pequeno míssil. Porém, a Rússia poderia se opor a essas rodadas enviando dezenas de drones e foguetes. Apesar de vários serem abatidos por acertos diretos, muitos atingiriam seus alvos. Isso é muito menos provável de acontecer quando a metralhadora rotativa Ehrlichon Mk3 está protegendo um alvo. A arma pode disparar dezenas de rodadas em segundos, com cada uma explodindo em uma enxurrada de projéteis concentrados na direção da ameaça aérea. É estratégia de cobertura contra estratégia de cobertura. Se a Rússia cobrir os céus da Ucrânia com dezenas de drones e foguetes, o revólver Ehrlichon disparando rodadas pode preencher esses mesmos céus com centenas de projéteis explosivos em resposta. As rodadas AHED normalmente prevalecerão nessas situações. O AHED, em princípio, garante isso.
Cada submunição de uma rodada AHEAD explodida combina alta energia cinética, atingindo velocidades de até Mach 3, com forma e dureza otimizadas. Os dois últimos fatores garantem que as rodadas penetram facilmente os cascos frágeis da maioria dos drones e as fortes carcaças de metal que envolvem a maioria dos foguetes e mísseis de curto alcance. Aço, alumínio e estruturas compostas todas caem vítimas aos subprojéteis da rodada Red. A Rheinmetall e sua subsidiária suíça foram inteligentes em como garantir a saturação total dos subprojéteis. Quando uma rodada Red explode, ela libera seus subprojéteis no que o fabricante chama de cone definido. O cone garante que os subprojéteis sigam o curso, assegurando que cada rodada Red atinja níveis de saturação verificáveis e repetíveis, permitindo atingir e eliminar alvos de maneira previsível. Isso é uma grande vantagem para a Ucrânia. Armas imprevisíveis permitem que drones e foguetes passem despercebidos enquanto arruinam estratégias. O revólver Ehrlichon e sua munição oferecem desempenho consistente a cada disparo, garantindo que cada implantação minimize os ataques aéreos da Rússia da maneira mais eficaz possível. As rodadas podem ser ajustadas conforme o alvo. A Ucrânia pode ajustar a carga útil e a distância de ejeção dos subprojéteis de uma rodada Red, escolhendo uma configuração para que o cone seja tão amplo ou estreito quanto necessário para a ameaça iminente. Tudo isso pode parecer que a rodada Red é uma fera complexa. Isso poderia causar problemas para a Ucrânia em termos de manutenção e disparo adequado das rodadas? Não mesmo. Apesar da maneira única e extremamente inovadora de como uma rodada Red funciona, ela também é notavelmente simples mecanicamente. Cada rodada possui diversas características de segurança para evitar a explosão prematura. A Rheinmetall afirma que o Ahead é inerentemente seguro, observando que cada munição tem menos de 0,1.04 litros de explosivo e não requer uma bateria química. A ausência desse componente químico também elimina a necessidade de condições especiais de armazenamento. A Ucrânia pode tratar uma rodada Ahead como qualquer outra munição, mas esta em particular pode derrubar drones e foguetes inimigos com uma saraivada de projéteis. Não se engane, a pistola revólver Ehrlichon Mark III é aterrorizante, porém são as rodadas Ahead que ele dispara que o tornam uma proposta tão perigosa para a Rússia enfrentar. Isso nos leva à próxima pergunta que precisamos fazer. Como a Ucrânia vai usar seus novos revólveres Ehrlichon? Existem dicas sobre a enorme arma em ação, compartilhadas por ex-usuários nas redes sociais através de imagens e vídeos. Exercícios de treinamento exibiram soldados ucranianos utilizando o revólver Ehrlichon para abater drones. Isso vai ser enorme porque a operação militar especial de Putin nos deu uma estranha justaposição em termos de como a guerra moderna é conduzida. As estratégias de Putin no terreno são tão antiquadas que parecem ter sido retiradas de um livro didático da Segunda Guerra Mundial. Trincheiras marcam a paisagem ucraniana, tanques atacam fortificações e Putin envia ondas de soldados como carne para canhão nas balas ucranianas. Isso ocorre desde o começo da guerra. Eles lutam como animais estúpidos, declarou um médico ucraniano apelidado de ceifador em março de 2022. Eles lutam como se fosse 1941. Eles não têm manobrabilidade. Apenas vêm para frente, nada mais. Eles possuem muitas pessoas, tanques e veículos. Não mudou muita coisa nos 2 anos e meio desde que esses comentários foram feitos. Putin continua sacrificando seus soldados em um moedor de carne no campo de batalha. Em contraste, a Rússia tem adotado uma abordagem mais moderna para a batalha aérea. Depois de perder cerca de 300 aeronaves nos primeiros ataques aéreos vacilantes sobre a Ucrânia, a Rússia passou a utilizar drones modernos para atacar as posições ucranianas. Muitos drones. Desde o início da operação militar especial de Putin, a Rússia enviou pelo menos 8.060 drones Shahid que recebeu do Irã para a Ucrânia. Isso além das centenas de drones que terá construído e recebido de outros países. A Rússia utiliza esses drones para diversos fins. Alguns têm bombas presas, permitindo que funcionem como veículos kamikaze não tripulados, como nos ataques russos às cidades ucranianas, que deixaram pelo menos 31 mortos em dezembro de 2023. Suspeita-se que a Rússia esteja usando drones para atacar civis. Em outubro de 2024, a British Broadcasting Corporation relatou que Serhii Dobrovolsky, um comerciante de hardware ucraniano,
após um dia duro de trabalho, acendeu um cigarro e conversou com seu vizinho de porta. Eles ouviram o som ameaçador de um drone voando sobre eles. Antes que Serhiy percebesse, o drone soltou uma granada em seu quintal, matando-o com um estilhaço que perfurou seu coração. A Ucrânia registrou 5.000 ataques de drones entre julho e final de outubro de 2024, resultando na morte de 30 civis e ferimento de outros 400. A Ucrânia precisa se preocupar não apenas com drones kamikaze, mas também com drones carregando granadas e veículos aéreos não tripulados, usados para vigiar e atacar seus cidadãos. Outros ataques de drones, como relatados pelo The Guardian em 26 de novembro, miram a infraestrutura energética e logística da Ucrânia. No ataque de novembro, a Rússia enviou 188 drones para derrubar estações de energia e atacar prédios residenciais. Apesar das falhas na abordagem terrestre, Putin usou drones tão bem quanto a Ucrânia para obter vantagens. A arma revólver Ehrlichon Mark III e suas munições avançadas são a nova resposta da Ucrânia aos constantes ataques de drones. Desconhecemos a quantidade de revólveres Ehrlichon recebidos pela Ucrânia, mas essas armas podem ser instaladas em instalações militares estratégicas para minimizar os danos causados pelos ataques de drones russos, mesmo que não sejam suficientes para cobrir todos os possíveis alvos. Essa é uma grande perda para Putin, pois ele conta com seus drones para causar sérios danos às cidades e infraestrutura da Ucrânia. Os drones Shahed 136 que ele está recebendo do Irã, por exemplo, têm uma velocidade máxima de cerca de 115 mph, insuficiente para ultrapassar um projétil viajando a Mach 3. Mais aterrorizante para o líder russo é que o revólver Ehrlichon é tão eficaz contra foguetes e pequenos mísseis quanto contra drones. A Rússia costuma acompanhar seus ataques de drones com foguetes e mísseis. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a Rússia disparou 11.466 mísseis contra a Ucrânia entre setembro de 2022 e setembro de 2024. Podemos supor que o número real ultrapassou muito os 12.000 quando levamos em conta os meses que essas figuras não cobrem. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais afirma que esse número de 11.466 equivale a 23,2 mísseis lançados contra a Ucrânia por dia, apesar do número diário real variar. Há dias em que a Rússia não lança mísseis. Em alguns casos, a contagem diária de mísseis ultrapassou 82. Ainda assim, a Rússia adora saturar as posições ucranianas com ataques de mísseis, visando danificar cidades e infraestruturas, como também faz com drones. A Rússia já tem uma baixa taxa de sucesso com seus mísseis. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais diz que a taxa média diária de interceptação da Ucrânia é de 83,5%. Isso significa que dos 11.466 mísseis que a Rússia lançou nos 2 anos rastreados, apenas cerca de 1.892 conseguiram atingir seus alvos. Os demais foram interceptados pelas defesas aéreas que a Ucrânia já possuía. Com a adição do revólver Ehrlichon Mark III ao seu arsenal, a Ucrânia espera eliminar mais desses mísseis e foguetes. Pegue os ataques contra as redes de energia ucranianas em novembro de 2024, que a Al Jazeera relatou em 28 de novembro. Vladimir Putin diz que a Rússia lançou 100 drones e 90 mísseis durante esse ataque. A Ucrânia diz que foram mais como 91 mísseis e 97 drones e conseguiu abater 79 dos primeiros e 35 dos últimos. Ter o revólver Ehrlichon Mark III em campo aumentaria consideravelmente esses números de interceptação, porque o sistema é construído especificamente para eliminar os tipos de pequenas ameaças aéreas que Putin usa em grande número para atacar as posições ucranianas. Em suma, o revólver Ehrlichon pode eliminar drones e foguetes. Ao fazer isso, oferece muito mais proteção aos principais ativos ucranianos do que antes. Putin ficará horrorizado com tudo isso. Ele não gostará de saber que a Ucrânia possui uma nova arma capaz de combater as táticas aéreas modernas usadas por ele para apoiar suas estratégias terrestres ultrapassadas. O mais preocupante para Putin talvez seja o significado da chegada do revólver Ehrlichon Mark III na Ucrânia para a estratégia antiaérea do inimigo e suas parcerias de defesa.
Ambos estão evoluindo. A Ucrânia está melhorando suas capacidades defensivas físicas com as armas que tem à disposição para eliminar as munições russas. O revólver Ehrlichon Mark III é ideal para instalação em locais vulneráveis a ataques de drones, foguetes e mísseis. Ele se combina bem com o sistema de mísseis Patriot, que a Ucrânia pode usar para eliminar ameaças que os projéteis do Ehrlichon não conseguem atingir. Perto das linhas de frente, os sistemas de defesa aérea Skynex, fabricados pela empresa suíça Ehrlichon e produzidos pela Rheinmetall, fornecem capacidades de defesa aérea tática para a Ucrânia. Essas plataformas podem mirar drones, helicópteros e mísseis guiados que Putin direciona para posições ucranianas na frente de batalha. E não se esqueça dos F-16 da Ucrânia. A Ucrânia já indicou como usará o primeiro lote de 6 mísseis recebidos de seus aliados europeus, ao interceptar mísseis russos em um ataque em agosto de 2024. A Ucrânia deve receber de 40 a 50 desses caças em 2025, dando-lhe mais opções de defesa e a capacidade de criar bolsões de superioridade aérea para suas tropas terrestres. Assim, podemos ver a evolução do país, que passou de depender de armas antiaéreas e caças soviéticos para sistemas muito mais modernos que possui atualmente. O revólver Ehrlichon é mais uma etapa na evolução da defesa da Ucrânia, dando-lhe mais opções do que Putin jamais imaginou. O outro aspecto da evolução da defesa aérea ucraniana é um já mencionado: estreitando laços com outros países e suas indústrias bélicas. Já vimos isso com os acordos entre a Ucrânia e a Rheinmetall para munições de artilharia e cooperação na defesa. Isso significa que a Ucrânia estabeleceu laços mais estreitos com subsidiárias da Rheinmetall, como a Ehrlichon, dando-lhe acesso a poderosos sistemas de defesa aérea como o revólver Ehrlichon. O envio do revólver Ehrlichon para a Ucrânia evidencia os fortes laços de defesa que o país estabeleceu com a Alemanha desde o início da operação militar especial de Putin. A Alemanha se comprometeu a apoiar a Ucrânia pelo tempo necessário para vencer a guerra, com mais de 39 bilhões de dólares até novembro de 2024, ao facilitar o recebimento do revólver Ehrlichon, fabricado na Suíça, através da Rheinmetall. A Alemanha fortalece sua aliança com a Ucrânia. Berlim também apoia a Ucrânia com treinamento, como tem sido o caso com quase todos os sistemas de armas que a Rheinmetall entregou à Ucrânia até agora. Apostaríamos que a Alemanha teve um papel significativo no treinamento visto nas primeiras imagens do uso do revólver Ehrlichon na Ucrânia. A arma revólver Ehrlichon Mark III não é apenas uma nova arma aterrorizante que a Ucrânia poderia usar contra os drones e mísseis russos. É um símbolo, uma representação física do fortalecimento dos laços entre a Ucrânia e seus aliados após os incessantes ataques aéreos de Putin. Esse fortalecimento assustará Putin em um novo patamar quando a Ucrânia começar a usar o revólver Ehrlichon para abater mais drones e mísseis russos. Mas o que você acha da chegada do revólver Ehrlichon Mark III na Ucrânia? Esta arma, fabricada na Suíça e entregue pela Alemanha, estará à altura do hype como um destruidor de drones e mísseis? Ou a Rússia encontrará maneiras de continuar seus ataques aéreos, mesmo com o gigante revólver em jogo? Compartilhe suas opiniões nos comentários e obrigado, como sempre, por assistir ao vídeo. Agora vá e confira: a Austrália acaba de dar outro golpe devastador na Rússia, ou clique neste outro vídeo.